Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da playlist de 2024, de 14 de novembro de 2024, e o título é Escolha a Pílula. Muito se tem ouvido falar em Red Pill, que representaria a escolha pela verdade. O caminho muitas vezes mais difícil, porém mais produtivo e real. Outra expressão muito repetida é a tal zona de conforto, que seria o local oposto ao caminho da busca pela verdade com seus necessários enfrentamentos. No decorrer da história, o mundo foi sendo manipulado através de informações distorcidas pela mídia, pela arte, que se serve de atores e músicos, todos nas mãos dos controladores. Muitos filmes, séries, novelas, animações e tudo ligado à telecomunicação traziam e ainda trazem programações preditivas a fim de, pela repetição, normalizar condutas e narrativas que estão sendo preparadas para serem implantadas. Seria uma espécie de antecipação programada sobre tudo o que se pretende fazer no mundo, seguindo uma agenda oculta e programada, encharcando a mídia global com os sinais subliminares das suas ações. Muitas foram as obras que trouxeram histórias aparentemente surreais, mas que foram se concretizando no mundo paulatinamente. Bem como no meio musical, as mentes vêm sendo desvirtuadas através de mensagens pervertidas e baixas frequências. Há, por outro lado, obras que sutilmente mostravam a realidade. Temos o filme Matrix, por exemplo, que traz a mensagem do mito da caverna, de Platão, em uma roupagem futurística. Nos alerta sobre a ilusão criada pelas distrações conduzidas ardilosamente pelos controladores, que se comprazem em subjugar a humanidade. Escolher a pílula vermelha não trará o caminho mais fácil, porém, ao enfrentarem as dificuldades, ao final, os corajosos serão recompensados. Não há nada mais valioso do que a liberdade. Aquele que escolheu sair da caverna enfrentou toda a sorte de percalços. Contudo, a descoberta do mundo além do covil escuro fez valer cada obstáculo. Essa parece ser a eterna batalha da humanidade: escolher entre a verdade e a ilusão, a pílula vermelha ou a azul, acordar ou prosseguir dormindo. Muitos passaram pelo despertar da hipnose que os mantinha aprisionados, acreditando que as sombras na parede ou, trazendo para os tempos contemporâneos, as imagens e sons reproduzidas nas telas, era tudo o que havia. A realidade, a princípio, parecia um tanto chocante, mas enfrentá-la foi fundamental para conhecer a si próprio e, dessa forma, criar um novo cenário. A quantidade de questionadores vem aumentando e a cada dia a caverna se esvazia um pouco mais. Há, no entanto, aqueles que, mesmo alertados, ainda preferem a comodidade das narrativas mentirosas das sombras na parede. Escolheram a ilusão aconchegante e lá permanecerão enquanto não decidirem cortar os fios que os prendem como marionetes. Não há argumentos que possam convencê-los, e essa é uma responsabilidade que ninguém poderá assumir, pois faz parte da jornada de cada um, de acordo com o livre-arbítrio. O mundo caminha para uma nova configuração e o tempo se esgota. A caverna será fechada. Imagine que as opções estejam em suas mãos, duas pequenas pílulas. Então me conta, qual você vai escolher? Uma dica: feche os olhos, silencie o mundo e ouça o seu coração. Bom, vamos lá comentar. Essa, eu acho que assim, eu já falei várias vezes, né, sobre o mito da caverna, porque eu acho que assim a humanidade passa por várias vezes por essas cavernas, onde alguns despertam e conseguem olhar para a saída da caverna, enxergar a luz, enxergar a realidade que existe fora da caverna e enfrentar todos os desafios para conseguir sair dali, inclusive todas as críticas, porque todo aquele que traz algo novo enfrenta resistência, né?
hoje em dia, né, chamam as pessoas de teóricos da conspiração, no mínimo, né, entre outros os xingamentos, né, todas as pessoas que ousam questionar o sistema. E assim, Jesus Cristo foi, então, um teórico da conspiração, porque ele trouxe também uma nova visão de mundo, uma nova realidade, e foi rechaçado à época, né? Nós sabemos o que aconteceu. Hoje em dia, se fosse permitido, eu acho que muitos fariam isso também com as pessoas com as quais eles discordam. As pessoas que se dizem tolerantes, aquelas, né, que pregam virtudes, que sinalizam virtudes, que se acham detentoras da verdade e da bondade, da generosidade, hoje em dia estão se mostrando as mais intolerantes. Hoje, inclusive, até vi um vídeo de um rapaz comentando que ele fez um experimento se posicionando uma hora de uma forma e outra hora de outra. E ele falou que justamente aquelas pessoas que acusam os outros de intolerantes, de racistas e de todos os istas, né? São as que mais o atacaram. E o outro lado falou que não concordava, né? As outras pessoas falaram que não concordavam com o que ele pensava, mas tudo bem, que ele estava estava vendo as coisas de forma errada, mas ok, não foram agressivos, apesar de discordarem, não discordaram com agressividade. E o outro lado, que é a galera, né, como diz uma youtuber aí que eu sigo, né, a turma do Somebody Love, que se diz, né, toda preocupada com todas as pautas, com os grupos identitários e tal, foi a que mais foi agressiva, né? Foi mais violenta nos ataques. E assim, tem muita gente que faz isso e até de uma forma inconsciente, porque infelizmente ainda hoje, apesar de toda a mentira que a gente está vendo ser exposta já de uma forma assim, sem a menor vergonha nas mídias oficiais, tem muita gente que só se informa pela caixinha preta na sala, né? Nas sombras da parede, né? Porque hoje em dia as TVs são tão fininhas, né? Que então é meio que as sombras na parede, como era no mito da caverna. Então tem gente que acha que é só aquilo é a verdade. Não vai buscar por si próprio. Aceita tudo o que as sombras estão mostrando ali. Né? Que assim como no mito da caverna, os manipuladores fazendo, mostrando, refletindo aquelas sombras, aquelas imagens, como eles bem entendem, iludindo essas pessoas e as pessoas continuam ali acreditando. Então, assim, mas é uma escolha, porque impossível que alguém não tenha alguma vez, pelo menos, sugerido para essas pessoas: olha, tenta buscar fora dali, tenta ver o outro lado, tenta ouvir outras versões, né? Porque a gente não precisa concordar, mas a gente só tem a aprender. Né? Eu lembro que uma vez eu comprei um livro, porque o título me chamou a atenção. Aí eu li um pouquinho da sinopse, achei que parecia interessante e tal. Quando eu comecei a ler o livro, aí eu vi que assim era um livro totalmente tendencioso, cheio de falácias, cheio de mentira. Mas eu li o livro até o fim, porque eu falei, eu quero ver, né, aonde chega, né, esse livro. E eu vi que assim era um livro que eu comprei porque eu achava que ele ia apresentar um contexto histórico e na verdade tinha as informações históricas, mas totalmente distorcidas. Só que assim, eu leio bastante, então assim, como eu já tinha lido outras coisas, e eu já tinha outras informações, já tinha pesquisado muita coisa, aquilo eu percebi na hora que estava totalmente contaminado, não era um livro que trazia uma informação, ele trazia uma opinião. Era simplesmente um livro que foi escrito de acordo com a opinião daquela pessoa. Então,
Não tinha, e muita coisa que realmente não estava ali correta. Muita informação totalmente distorcida, como é o que a gente vê na mídia, né? Como eles distorcem as coisas. E aí se você der um Google, vamos dizer assim, você descobre que aquilo é mentira. E olha que eu fico impressionada, porque apesar de eu não assistir TV, a gente acessa alguns canais que as pessoas trazem o conteúdo e comentam o que eles, como eles estão manipulando a informação. E aí você fica sabendo. E eu fico impressionada, porque assim, às vezes a gente pensa, nossa, como pode, né? A pessoa tá sabendo que ela tá mentindo, que ela tá manipulando, que ela tá distorcendo a informação, se passando, né, por jornalista, que o jornalista deveria trazer a informação. A opinião cabe ao espectador. Mas hoje em dia não tem mais isso. Eles trazem o que eles entendem como verdade. Eles não respeitam mais o espectador. Não respeitam quem está do outro lado da telinha. Eles querem justamente manipular e para benefício próprio, porque só eles se beneficiam, né? Se mantêm ali protegidos do sistema, né? Estão a serviço, né, do sistema. E infelizmente muita gente não percebe isso, ou se percebe prefere ficar na zona de conforto, não quer saber da realidade, porque muita coisa que está aí aparecendo, que a gente já sabia, mas que hoje está sendo exposta, verdades bem difíceis de se assimilar, principalmente quando eu falo da arte dos artistas, no quanto eles estão envolvidos em coisas extremamente obscuras e pesadas, e tem gente que não quer olhar para isso, quer continuar ali sentadinho na zona de conforto, não quer saber. E justamente por isso só se informa por onde, num local onde isso não vai ser passado. Eu conheço gente que não sabe, mora até no país das coisas que está acontecendo, mas praticamente não está acompanhando o que está acontecendo, não tem as informações, porque não sei se não quer saber, não quer ter contato, apesar de ser algo é, pesado, difícil, mas é o que traz uma consciência de como existe essa manipulação. E é a única forma de você sair disso, de você se afastar desse tipo de coisa, de conteúdo, de perigo, e inclusive de proteger, principalmente hoje em dia, né, os mais jovens, a geração que está crescendo agora, que é a que está sendo mais bombardeada e mais afetada por esses conteúdos, mais desvirtuada, mais desviada e mais fragilizada. Então, porque na verdade, essa é realmente a finalidade, né? É justamente o alvo é essa geração que está surgindo agora, que seria uma geração para trazer uma consciência mais elevada para o nosso planeta. E não há interesse nisso. É por isso que a gente vê esses ataques constantes. Então é através dos filmes, através principalmente a música, a gente vê que a música está cada dia com mensagens indecentes, né? É, chega a dar asco, né? As coisas os vídeos que a gente vê, né? A gente viu aqui no Brasil tem umas aí que, pelo amor de Deus, né? É surreal a gente ver o tipo de conteúdo que essas pessoas estão propagando. É degradante, né? E infelizmente eles arrastam muitos seguidores e principalmente jovens para essa mentalidade de degradante mesmo. Me fugiu a palavra agora, era outra coisa que eu queria falar, mas
Mas acho que vocês entenderam, né, o que eu quero dizer, assim, muito de baixo nível, de desviar, né, desvirtuar essa juventude, esses jovens que estão agora, que deveriam estar fazendo um outro caminho, eles estão desviando esses jovens, essa geração desse caminho. E é por isso que a gente vê hoje uma geração muito confusa, muito perdida, muito infeliz. E é isso que é culpa dessa galera, que é o que eles estão fazendo, o trabalho deles é fazer isso, né? Levá-los para a promiscuidade, é isso que eu queria falar, para destruição dos valores importantes, né? Das bases familiares, do respeito, de valores de honestidade e de autopreservação. Então, tá tudo desvirtuado, porque eles pregam aquela ideia de libertinagem. E quando você leva. Desculpa, a gente foi. Acho que o meu cachorro ouviu um barulhinho aqui. E. Desculpa aí. E aí, quando eles levam para esse lado da libertinagem, assim, a libertinagem ela é totalmente o oposto da liberdade. Porque, normalmente, isso aprisiona as pessoas naquela vida de baixa energia. E isso é péssimo, é por isso que essa geração vai ficando fragilizada, assim, perdida. Elas não têm a força dos valores que são a base, né? Principalmente respeito, autorrespeito. E eles estão incutindo esse tipo de coisa na cabeça dessa juventude e, infelizmente, muitos estão caindo nesse abismo, porque muito justamente eles têm pais que já vêm de uma geração que já está confusa e não consegue dar a base que eles precisam, mantê-los ali firmes nos valores que são essenciais para que eles adquiram uma personalidade forte, valores que os façam enfrentar esse sistema, toda essa manipulação para levá-los justamente para algo que não é positivo para eles, a caminhos às vezes autodestrutivos. Então, é importante que a gente fique atento, e uma lição que a gente, como eu já falei, né, a gente fez esse caminho de sair da caverna, de fazer os questionamentos, de entender que havia manipulação. Só que, assim como no mito, não adianta você tentar convencer as pessoas. Isso é um caminho individual, a gente não consegue despertar ninguém, né? Então, por mais que a gente esteja bem intencionado, você não consegue despertar as pessoas. Essa é uma escolha de cada um. Por isso que é a escolha da pílula verde, da pílula azul ou da pílula vermelha. Você quer se manter na zona de conforto, sendo manipulado, ou você quer se libertar, enfrentar o caminho mais árduo, mas saber seguir o caminho da verdade e com isso se fortalecer e ser dono da sua vida, dono do seu caminho, dono da sua jornada. Ou, né, no outro caso, vai continuar sendo um marionete. A hora que essa pessoa resolver fazer os questionamentos, olhar para fora da caverna, ela vai conseguir cortar as cordinhas e caminhar com as próprias pernas. Mas é uma escolha. E infelizmente, às vezes a gente fica triste de ver pessoas que a gente ama, assim, afundadas na ilusão da Matrix, né? Mas a gente, infelizmente, não tem como fazer esse caminho por eles. Isso é um caminho que é individual e a pessoa tem que escolher, né? Tem que escolher qual a pílula ela vai querer tomar, qual caminho ela vai querer
seguir. E muitos, e falando assim, hoje que a gente estuda inclusive vibração, frequência, infelizmente algumas pessoas elas não conseguem sair da manipulação justamente porque a mente delas está sendo conduzida por essas frequências de baixa densidade, por mensagens subliminares. Então, tudo isso está meio que controlando essas pessoas, né? Eu já cheguei a comentar uma vez com uma pessoa que assiste muita televisão, que eu falei que eu achava assim, que aquilo era um veículo de hipnose, porque assim como eles recebem as imagens por ondas, essas ondas atingem você. Então você também está entrando naquela. Você está sintonizando com aquela frequência e você fica ali, como num estado de hipnose ali. Então, por isso que é importante, eu falo que acho que o despertar de muitos começou o dia que eles desligaram aquela caixinha e foram fazer as próprias buscas. Foram buscar em outros lugares e diversificar as fontes, né? Foi buscar em vários conteúdos, porque a gente, até chegar nas nossas definições e conclusões, a gente ouviu e assistiu muita coisa de todo tipo de informação, né? Assim como eu falei do livro. Eu não gostei, eu li o livro inteiro, mas eu falei, não, isso não serve para mim, porque aí você começa a ter filtros, né? Tanto é que assim, eu nem joguei o livro, porque eu falei, eu não quero nem que isso caia na mão de alguma pessoa desavisada aí que vai acreditar nesse monte de mentira que está escrito aqui. Muvuquei ele em algum lugar aí. Mas pelo menos eu fui tentando entender o pensamento daquela pessoa. Eu realmente discordei completamente, mas não refutei já de imediato, né? Fui analisando e comparando com todas as outras informações que eu tinha acessado, e aí você consegue, né, fazer uma análise final e tirar as suas próprias conclusões. Mas é importante que a gente vá buscar por nós mesmos essas informações e analisar. Então, por isso que eu falo, sabe, feche os olhos e ouve seu coração, porque hoje a gente já está na era do sentir. Então, tanto é que às vezes a gente sabe que mesmo nas plataformas, a gente acessa, às vezes você quer ouvir uma música de uma frequência, todas essas frequências aí que são para elevar, né, a consciência ou para relaxar, e a gente sabe que sempre tem pessoas mal intencionadas que colocam frequências maliciosas ali que a gente, quem não entende de música, não percebe. Mas você está absorvendo aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas quando você está. Hoje eu presto muita atenção no que aquilo que eu estou ouvindo me traz de sentimento. Então, se é algo que me traz medo, que me traz desconforto, eu descarto. Pode estar lá, é a música, não sei o que, do anjo. Se aquilo está me causando algum desconforto quando eu estou ouvindo, eu descarto. Tem tantas opções, né? Então, a mesma coisa, se você está acessando um conteúdo, um canal, que está trazendo informações que estão te causando medo, né? Porque tem alguns canais que ficam falando de fim de mundo, de catástrofe. E, assim, se aquilo não sintoniza com o que você acredita, né? Porque eu entendo, assim, na minha concepção, eu acho que tudo isso que está acontecendo, eu não vejo apesar de serem coisas negativas, eu não vejo como eu vejo como uma faxina que está sendo feita, é uma necessária faxina, uma exposição necessária de coisas que, infelizmente, aconteciam sem que ninguém soubesse e que agora existe, com essa exposição, existe a possibilidade disso acabar, né? De toda essa crueldade ser extinta, punida, né?
E eu vejo como uma faxina. Agora, tem conteúdos que. E exatamente, uma faxina para que as coisas assumam um outro patamar, para que a gente evolua, para que a Terra faça uma ascensão de consciências mais elevadas, com consciências mais elevadas. Agora, tem gente que já, né, acha que o mundo vai acabar, que vai destruir, que vai vir meteoro, que não sei o quê. Então, assim, alguns, e tem seguidores, então assim, porque tem gente que está naquela sintonia, que acredita naquilo. Aquilo não tem muito a ver com o que eu acredito, então eu simplesmente descarto. Né? A gente não precisa agredir, a gente não precisa xingar, não precisa debater, bater boca, nada disso. Simplesmente aquilo você descarta e vai buscar algo que tenha a ver com o que você sente que é. Porque hoje a gente precisa principalmente prestar muita atenção no que a gente sente, nas sensações que as frequências, que os conteúdos causam em nós. Né? Então, até nisso a gente está fazendo a escolha, né? Pela pílula azul ou pela pílula vermelha. Então, o que fica aí essa dica da gente usar muito, prestar muita atenção nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, nas nossas frequências e continuar buscando, questionando, porque o aprendizado é contínuo. Né? Até a gente passar pela transição, o aprendizado é diário. Inclusive é minuto a minuto, segundo a segundo, a gente está aqui para aprender e para dar um passinho cada vez mais na direção de um planeta mais cheio de luz, de amorosidade e de verdadeira justiça, tá bom? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.